Fala aí, galera, aqui é Cidadão X, infelizmente tendo que postar material atualizado pelo canal Reserva, né, e sou prejudicado por isso, porque eu perco alcance, perco o contato com os meus inscritos. A galera pode achar que eu simplesmente estou abandonando o canal, não estou me interessando, mas na verdade quem está abandonando os inscritos e deixando o povo desinteressado é o YouTube, com a sua política de perseguição, de censura. Então estou fazendo vídeos aqui, correlacionando as seleções na Copa do Mundo com o mundo real, trazendo você para fora do futebol. Até faço um comentário sobre futebol no início dos vídeos, sobre Copa do Mundo, mas depois eu falo qual que é a real que eu vejo de algum país, que geralmente todo mundo mantém meio que como tema proibido, um comentário que não se fala. É esquisito, mas eu estou falando. Agora, por exemplo, hoje tem 4 jogos. Eu não consigo acompanhar os 4 jogos, fazer 4 vídeos e estar postando para vocês aqui. Então eu vou pegar os jogos principais e as seleções vão se repetirem ainda em alguns jogos. E quem sabe eu tenho alguma coisa a falar de alguma seleção que eu não falei no dia. Hoje tem França e Austrália. Infelizmente eu não vou poder postar esse vídeo antes do jogo. Mas a visão e os meus comentários são os mesmos, tanto antes quanto depois do jogo. O resultado eu ainda não sei, estou gravando esse vídeo durante o andar do jogo, porque eu tenho a minha profissão, tenho o meu trabalho, não posso ficar me dedicando só ao YouTube para fazer todo esse canal, essa playlist, só sobre isso. Mas tem França e Austrália. Você quer saber sobre França e Austrália e tal? Vou falar aqui a real para vocês. Futebol da França, cara. O que eu vejo de futebol da França? Eu vejo o futebol da França como algo assim, que não é bonito, mas também não chega a ser feio, né, mano? Ele não é tão competitivo como eles gostariam de ser, ao nível de Inglaterra e Alemanha, por exemplo, que o negócio é levado a sério. Tem feito muito investimento, o pessoal lá da França, os sheiks, os grandes milionários, estão investindo porque eles conseguem retorno com isso. O francês, o povo médio francês que gosta de futebol, tem grana para frequentar o estádio, para comprar uma camisa, para torcer para o seu time. Isso é questão já financeira, é negócios. O futebol da França também não é tão agradável de assistir quanto você vê o futebol da Espanha, mais leve, a marcação não é tão pegada, o jogador consegue evoluir dentro de uma jogada, um drible, um gol bonito. Também não chega a ser tão chato quanto é o futebol italiano atual. Mas a França em si, hoje, ela vive de gerações boas e ruins de jogadores. Eu vi alguns jogadores bons na França. Eu lembro do Djorkaeff, eu lembro do craque Zidane, um dos melhores que eu vi jogando. E o Henry, que pra mim, quando ele jogava no Arsenal, carregava o time nas costas e era um dos melhores do mundo, na sua época, ali naqueles dias. Hoje eles estão muito presos a uma nova renovação do time, da seleção, jogadores novos. A gente tem lá o Mbappé, o Griezmann, o Dembélé, tudo molecada. Mas molecada no futebol é foda. O moleque ele chega sem responsabilidade, parte pra cima, dribla, e ele chama atenção por isso. Então ele vira uma estrelinha. E aí vem um técnico e fala pra ele, é o seguinte, você não ganha nada de ficar driblando, sendo alegre com o futebol, sendo irresponsável. Tem que marcar, ser tático e aplicado aqui dentro da organização do time. E aí você tira a criatividade do moleque e vira um time chato. Pode observar a França aí, que enquanto os moleques ficam presos nessa mentalidade aí competitiva que os caras querem impor lá no time, essa fase de transição entre gostar de futebol e ser competitivo, estraga o time. Fica um time feio. Mesmo com molecada boa, promissora no ataque, como esse ataque da França, vira um time comum até, chato de assistir. Mas galera, eu tenho um problema com a França. Não é bem o time da França, a seleção da França. A França, nação. Eu tenho um problema porque eu sei da história da França. Eu, pelo menos da história que eu sei da França, não consigo ser simpático com os caras, mano. Eles têm até uma postura arrogante demais pela sua própria história. É uma nação que fizeram diversas vítimas para poder se desenvolver, para poder se enriquecer. Então, como que você pode ser tão superior a outras pessoas, ao ponto de olhar por cima, de se achar melhor que alguém, se você causou a desgraça e a miséria em várias outras pessoas aí, como vítimas da sua exploração, do seu saque, do seu roubo,
Porque foi isso que eles fizeram em várias outras nações para poder garantir o seu império francês lá. No passado, a França foi uma das grandes jogadoras, né, do mundo de conspiração. Hoje ela não é um membro tão ativo assim dos jogos de poder. Hoje os principais são os caras que controlam os Estados Unidos, a sua oposição no jogo de poder, que está do lado lá de China, Rússia, alguns países do Oriente Médio, são usados como peças nesse fundamento aí desse jogo. E eu vejo a França hoje como um jogador antigo do mundo, desses jogos de poder, assim como Inglaterra, assim como Espanha, Itália. E como não tem mais aquele pique de estar participando ativamente, de ter importância, no governo oculto, eles vivem nas glórias passadas. E as glórias passadas da França, para mim, cara, não tem glória nenhuma ali em você causar destruição, saquear e matar, ou causar miséria em outros povos. Para mim, não vejo glória nenhuma, não tem motivo nenhum para essa arrogância deles. Mas eles são arrogantes do jeito que são, eu vejo assim. Não conheço ninguém que goste da França nos seus próprios franceses, ou algum paga-pau de mundo moderno, civilizado e tal. Sendo que essa civilização toda da França foi conquistada através da exploração e a desgraça de várias outras nações. A Austrália, que é o oponente da França, o que tem na Austrália, cara? Canguru, um monte de bicho perigoso lá na ilha. E sobre o futebol da Austrália? Mano, é um futebol chato de assistir. Sabe por quê? Porque não tem criatividade, não tem inspiração. Não é isso que impede os caras a jogar futebol. Os caras estão jogando futebol para se colocar como superiores a outras nações, a outros grupos, a outros povos. Essa é a mentalidade do norte-americano. E a Austrália nada mais é que uma colônia norte-americana. É uma colônia avançada, quem sabe um ponto de refúgio, um plano B. O povo norte-americano queria estar presente em outros locais do mundo aí. É bom também estar posicionado estrategicamente para dominar o mundo quando for a oportunidade. E a Austrália é excelente para isso, para eles. É só isso. Futebol australiano é um pouco próximo do que o futebol norte-americano era até algum tempo atrás. É força, aplicação tática, organização e força. E para completar, eles colocam força. Tanto é que, se você pegar a Austrália no mundo dos esportes, ela se destaca em que esporte? Rugby. Ela é uma potência no rugby. E o que é rugby? Porrada, força. Tem lá um pouco de estratégia, um pouco de tática, mas é mais força, cara. Então, cara, eu curto, futebol normal, criativo, ali jogado com as pernas. Mas tem outros esportes de contato, de pegada, que eu também admiro muito. Eu gosto muito de MMA, eu gosto muito de violência, gosto de rugby, de futebol americano. Eu acho legal, mano? É superação do ser humano ali, sendo um pouco melhor do que o outro, no esporte, restrito a isso. Quanto à mentalidade, do próprio cara que joga futebol pela Austrália, é a mentalidade média, que eles não gostam de ser comparado como média, para eles são superiores, Falar o homem comum norte-americano, não existe homem comum norte-americano, seria uma ofensa para eles. É o homem superior norte-americano, é assim que eles se veem. Eles se veem na obrigação de serem melhores que os outros. Até a condição que eles se encaram perante o mundo é de que eles têm o direito natural e exclusivo deles de serem superiores. Então eu não gosto muito, é feio ver a Austrália jogando futebol, porque os caras estão lá para quebrar os outros, para ganhar na correria, empurrando, mete uma bola na área lá e ganha na força, saltando mais altos que os outros. E a diferença ali é o seguinte, é tática. Eles são muito apegados com isso. É como se fosse um bando de robôs jogando bola. É o seguinte, você tem que fazer isso, isso e isso em campo. O cara vai lá e faz isso, isso e isso. Exatamente como o técnico ordenou, como ele foi programado a fazer. E ele já conta que o outro cara, companheiro de clube dele, vai fazer a mesma coisa. Então é um futebol chato por isso. Não tem criatividade, não tem questão de instinto, improvisação, porra nenhuma nisso. Enquanto a França vai sofrer com um time desse, simplesmente porque a França vai ficar presa entre ser um time competitivo ou um time alegre jogando bola, dar espaço para a molecada atuar, justamente com essa questão do instinto natural, de criatividade, de inspiração, improvisação. Eles tiram isso dos moleques que começam a jogar bola profissionalmente e aí, estraga tudo, cara. Mas eu não vejo nada de especial na Austrália, a não ser como sendo uma colônia norte-americana. Eles se comportam como norte-americanos, mas nem isso eles são.
E a França, eu já falei pra você, o passado da França condena ela. Mas quem sabe eu continuo falando sobre esses países, tem mais coisa para falar sobre a França, com certeza, caso eu continue com essa linha de vídeos aqui e você esteja gostando. Aqui é o Cidadão X, valeu.